Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa semana, bom mês, bom ano. É o que desejamos o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Gesiel foi Estevão, no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, escrito por Emmanuel, o nosso benfeitor, o nosso estudioso, que deixou para nós mais de 90 livros, todos didáticos, falando sobre a educação moral, a educação religiosa, a educação cívica, a educação do amor, para todos que estamos estagiando nessa reencarnação. Encarnar é uma lei, como está no Livro dos Espíritos. Reencarnar é outra lei, é a mesma lei, mas é a sequência para aquele que fica reprovado e precisa retornar para estudar tudo de novo, para aprender de verdade as leis, aprender a conhecer as leis, a seguir as leis, a praticar todos os atos da lei, aonde estiver. Isso vai lhe dar a condição de você poder falar que está exercitando a caridade. É a primeira consequência pedagógica do amor, é a caridade. Só fazer com o próximo aquilo que poderia ou que gostaria que o próximo fizesse com você. É o maior tratado de direito que existe sobre a Terra. O direito, a democracia, são instrumentos liberados por Deus para que os homens se organizem em sociedade e aprendam a se amar como irmãos. Fazendo as leis para que todos sejam iguais em todos os seus fundamentais princípios. A democracia é divina, é de Deus. Hoje nós vamos estudar um trecho aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, fundado em 1968 por nós, Marcelo Paes Barreto, um estudante, um aluno, um aprendiz, procurando acertar, procurando verificar o caminho, que é Jesus, é o Mestre. Aonde está a verdade, ele mostrou. Como saber interpretar essa verdade para você, para mim, aplicando-a em todos os momentos da vida. É muito difícil, mas é plenamente factível. Basta você querer se esforçar, ter coragem e disciplina. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. É outro fundamento jurídico. É outro fundamento jurídico. O Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da coletânea de 5 que formam a base do Consolador prometido, que veio completar pedagogicamente o cristianismo,
no capítulo 17º, sede perfeitos. Vejam, se você estudar de 1 a 4 horas por dia, todo dia, fazendo as reflexões, fazendo as modificações, as correções, procurando viver uma outra dimensão, a dimensão verdadeira do amor, da caridade. Não é só ficar falando as coisas para fora. Não é, como disse Jesus, eles falam que me amam, mas é da boca para fora. Não adianta ficar repetindo os assuntos. Nós temos que incentivar as criaturas a fazerem as limpezas interiores, limpar o coração e o vaso da alma e a mente, e aí semear a verdadeira lei de Deus. É aí que vai nascer a luz do Evangelho, da paz, da verdadeira caridade. É isso que quer dizer, fora da caridade não há salvação. Quando você estiver conscientemente responsável, empregando a caridade em todos os momentos de sua vida. Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. É o primeiro caractere da perfeição. Amai os vossos inimigos. Nós não sabemos amar os amigos. Você não visita os amigos, não telefona. Você está pouco se lixando para a sociedade que está por aí, para a política. Ao contrário, você só quer ficar fazendo comentários de coisa que você não estudou, não tem capacidade pedagógica de falar nada. Só pode falar quem estudou, quem leu muito. Por exemplo, para você falar sobre a democracia, você tem que ter lido no mínimo 11 livros, 10 livros. Não é fácil. Por isso que se você não estudar de 1 a 4 horas, igual os alunos, e ficar as 20 horas restantes treinando, fazendo os exercícios, você não vai aprender nunca e não vai se reformar nunca. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Olha, fazei o bem àquele que nos odeiam. Geralmente, quando a gente sabe que as pessoas nos odeiam, nós viramos a cara. Ficamos fazendo pedidos para ele ser atropelado, para ele pegar a doença, para ele não frequentar os lugares bons da vida, para ele não passar de ano. Nós ficamos com raiva, com ódio. Eu conheço filhos, e eu já vi isso, já ouvi, atendendo o telefone do pai, porque os dois não se gostam. Vocês precisam ver, é pior do que um russo e um ucraniano. É ódio puro. Oi, como vai? E aí responde, até logo. Não se pede bênção, não se pede desculpa, não se reconcilia, não perdoa, não bate papo, não ajuda o que está precisando, não reconhece as ajudas recebidas, mesmo que pequenininhas. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis?
Se você só ficar fazendo o que está de bom na sua frente e largando o que está de ruim, você não fez nada, você fez a sua obrigação normal. Você fez a sua obrigação normal. Nós precisamos trabalhar. Deus nos criou para estudar. Estudar é trabalhar. Quem estuda de 1 a 4 horas por dia está já trabalhando e muito. Quem exercita o amor durante 20 horas por dia, inclusive na hora de dormir e dormindo, está trabalhando. Nós sabemos que está trabalhando. Mas quem não estuda, quem só quer decorar um pedacinho, eu conheço gente que faz a mesma oração, a mesma prece, há 20 anos, a mesma prece. É sinal que não mudou nada, não raciocinou nada. Decorou tudo. Quem decora não sai do lugar. Quem decora não aprende nada. Se afunda cada vez mais na ignorância. Então, os publicanos não fazem também, quer dizer, os ruins da época também faziam a mesma coisa. São, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita, em todas as coisas esta máxima: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Se Deus não nos criasse para atingir a perfeição pelos nossos esforços, pelos nossos trabalhos, qual os méritos que nós teríamos como alunos? Estaríamos sempre reprovados. É por isso que, ignorantemente, quem não estuda fala que quem erra vai para o fogo do inferno, quer dizer, vai ficar a vida toda lá no inferno. Não, aí Deus seria um brincalhão. Deus dá todas as oportunidades aos seus filhos. É claro que o filho rebelde, que fica muito reprovado, que mata muita aula, que repete as preces há 20 anos, que não muda nada, é claro que esse vai ter, na reencarnação, alguns apertos psicológicos, pedagógicos, para ver se ele aprende mais rápido, para ver se ele bota o pé no chão. É por isso que às vezes aparece a dor, a pobreza, a cegueira, a feiura, a fealdade. É por isso que aparece às vezes certas dificuldades, para ver se nos chama a atenção para nos tornarmos estudiosos e pessoas boas e espíritos bons, seguindo as leis de Deus, nos modificando. Quem não se modificou pelo amor vai aparecer o instrumento pedagógico do amor. Então, vejam, uma vez que Deus possui a perfeição infinita, em todas as coisas esta máxima: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Tomada ao pé da letra, pressuposta a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirige não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo. Então, o modelo é Deus.
Claro que nós não vamos ser igual a Deus, mas vamos chegar como filhos pertinho dele. É a perfeição relativa que nós chamamos. Mas só pelo trabalho, só pelo esforço, só pela dedicação, só pela disciplina. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse. Está tudo esclarecido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em 28 capítulos. 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, assimilados e praticados. Não adianta falar, eu te amo. Não adianta falar, eu te amo. E atender o telefone, a filha com o pai daquele jeito. E falar com os mais velhos daquele jeito que eu vi. Ou com os mais novos. Não adianta continuar sendo rebelde, teimoso, recalcitrante e apenas usando da boca para fora. Eu te amo. Não adianta, isso não vai resolver nada. É só raciocinar. Por isso que os espíritos trouxeram a fé raciocinada, aquela fé que você tem que conhecer para saber o que você deve fazer naqueles momentos difíceis. Aliás, em todos os momentos. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, dar a mão a eles, dar oportunidade, parar de criticá-los, porque às vezes somos metidos a ser bons e pior do que eles. Metidos a ser bom e pior do que eles. Isso tem que vir do nosso raciocínio. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Não importa se ele me odeia, faça o que pode fazer. Você sabe que ele é um bom profissional. Indique ele como bom profissional. Não, ele é meu inimigo, me odeia, ele que passe fome. Não, se ele é bom, se ele estudou, se ele é um bom contador, e estão precisando de um bom contador, vamos indicá-lo. De repente nós estamos ajudando a ele e a família dele a viver com dignidade. Então isso são as leis morais. Moral é você saber seguir as leis de Deus e as leis que estão vigentes no Estado Democrático de Direito. Moral é você seguir a ciência. Como é que pode uma pessoa que se diz religioso, espírita, católico, protestante, não se vacinar? Isso é uma das piores ignorâncias que pode existir no planeta Terra. Você não está dando um passo para trás, não. Você está dando 200 passos para trás. Olha o exemplo que você está dando para os seus e para as pessoas que estão perto de você. A ciência foi feita por Deus. Se você não acredita na ciência, você não acredita em Deus. É por isso que às vezes você está sempre emburrado, sempre reclamando, sempre tendo problemas graves com você mesmo. Porque você está numa rebeldia interior que só joga adrenalina no seu sangue e faz mal a tudo e a todos.
Então nós temos que aprender a estudar. Não é brincadeira estudar, é um dos maiores trabalhos. Estudar é um dos maiores trabalhos que Deus nos oferece. Fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, usar a oração sempre para o bem. Nós sabemos que ela é uma energia, ela vai lá e também volta para nós. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade. Por isso que você tem que estudar a lei, tem que ler. Ninguém sabe fazer caridade se não estudar. Não é dar uma roupa velha à pessoa, isso faz parte, é bom. Um prato, às vezes a pessoa vai dar um prato, o prato está todo sujo, a comida está mal arrumada. Isso é caridade ou é maldade? É maldade. Você está destratando as criaturas. Você está fazendo com elas o que você não gostaria que fizesse com você. Então, nós precisamos entender que a essência da perfeição é a caridade. Então, qual é o conceito de caridade? Só fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Você vai dar uma camisa velha? Lava a camisa. Ela está rasgada, cirze a camisa. Minha mãe gostava muito de cirzir, né? Porque não tinha máquina naquela época. Ela cirzia, lavava e dava lavadinha passada. Isso é caridade, isso é fazer com o próximo o que gostaria que fizesse com você. Você gosta de ser cumprimentado? Cumprimenta as pessoas. Você gosta de ganhar abraço? Abrace as pessoas. Ame a Deus, então você tem que conhecer a lei dele. Conhecer a verdade. Quando você estiver conhecendo a verdade, que às vezes demora 1000 anos, então você vai conhecer a verdade. E aí você automaticamente, pedagogicamente, estará colocando em prática a caridade. Portanto, a caridade é a essência da perfeição, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Está aqui o conceito do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso tem que ser lido muitas e muitas vezes para você entender, raciocinar, compreender, assimilar pedagogicamente, começar a ter coragem de fazer. Começar a ter coragem de fazer, de praticar. Esse é um estudo profundo, isso é uma aula, não é palestra. Nós deveríamos acabar com essa história de palestra. Eu tenho visto agora várias palestras, a pessoa está repetindo o mesmo assunto há 40 anos. O povo não aguenta mais. Um dia desse eu encontrei um grupo de jovens espíritas e perguntei, aonde vocês estão indo? Eles falaram, olha, a gente não vai mais porque a gente vai lá na evangelização, todo dia os evangelizadores fazem a mesma coisa. Tem uma evangelizadora lá que ela senta e abre as pernas, todo mundo vê as calcinhas dela. Quer dizer, ela não sabe o que é caridade, ela não sabe o que é educação, ela não sabe o que é a perfeição. Como é que ela pode querer ensinar aos outros? Primeiro ela tem que aprender, por isso que você tem que passar pelo colégio.
Você tem que se matricular no colégio cristão. Você vai estudar de 1 a 4 horas por dia, todo dia, na sequência, senão você perde a sequência, você perde a inteligência de entender o conteúdo do que o autor quis falar para você. Você tem que estudar todo dia e fazer reflexões durante o dia inteiro. Todo dia, e no final do dia, na hora de deitar ou dormir, ler um pedaço de novo do Evangelho, fazer uma oração, pedir desculpas, examinar aonde você errou, aonde você ainda está cheia de ferrugem, de podridão, de lixo. E aí você faz a programação para o outro dia começar a tirar, até naquela noite mesmo. Você não deu boa noite ao seu pai e sua mãe? Vai lá e dá boa noite, já mudou. Um dia desse, um pai falou para mim, a minha filha, ela trata melhor o cachorro, que eu dou tudo a ele, do que a mim. Mas eu não tenho raiva dela não, é porque ela não entendeu ainda o que é o amor, o que é a caridade. Claro que ela deve tratar bem o animal. Claro que se deve respeitar tudo que o animal precisa. Mas também o ser humano. É um pai ruim? Às vezes foi um pai ruim. Mas também tem suas dívidas, seus acertos, seus problemas sérios de outras encarnações, precisa receber também a mão para ver se sai desse círculo de erros para um melhor. Cadê a caridade? E aí o próximo estudo que nós vamos fazer é o homem de bem. A caridade vai gerenciar a edificação do homem de bem. O amor bem estudado, compreendido, assimilado, vai gerar a caridade em todos os seus aspectos, com você e com todo o mundo que está à sua volta, até longe. Então a caridade vai gerenciar o amor, vai ajudar você a criar um sistema de regras morais dentro de você. Mas isso é você que tem que fazer, não pode ficar confiando em qualquer palestrante, não pode perder tempo com certos palestrantes, principalmente os mais velhos, tão horríveis. Tem um que ele se acha até o decano, é o reitor, ele quer estar sempre no lugar de Jesus. Você conversa com ele há 40 anos, está sempre emburrado, reclamão, dirige mal, não aprende a dirigir, trata mal as pessoas, seco, é um seco, coração, aquele coração seco. Se você encostar, quebra, igual um vidro. Aonde é que nós precisamos reformar? De dentro para fora. O que nós precisamos fazer? Estudar, compreender, aplicar em nós os estudos para que de dentro de nós saia a luz verdadeira do amor. Esse é um estudo seríssimo do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, Marcelo Paes Barreto, há 50 anos estudando, para ver se consigo passar melhor de ano. Um abraço fraternal
a todos os senhores e senhoras, aos jovens, que possamos começar a mudar esse mundo, construindo de verdade a paz, a luz, a misericórdia, sabendo exercitar a humildade, a simplicidade, o coração limpo, sabendo ter misericórdia com os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, amá-los, perdoar a todos, jamais ficar apontando os defeitos de ninguém, jamais. Perdoando sempre, reconciliando, batendo papo, conversando, passando a alegria do Evangelho de Jesus, a alegria do Mestre que veio, reencarnou na Terra há 2000 anos, para mostrar para nós que nas leis de Deus, só o cumprimento da lei, da verdade, é que vai nos proporcionar subir os degraus da perfeição, com segurança jurídica, pedagógica divina. Fraternal abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.